E aí galera, tudo bem? É, eu sou o Vinícius, o professor de desenho de vocês. Essa é uma aula um pouco diferente do que a gente está acostumado a ter. Vocês estão vendo a minha cara pela primeira vez. E eu tô fazendo um teste de programas, fazendo um teste de aula para ver o que vai ser melhor pra gente. Então, tô gravando anteriormente para depois upar ela para vocês, porque assim fica mais fácil. Eu tava tendo uns problemas de internet, gravando um pouco para quem fosse visualizar a aula. Vou começar aqui dando essa aula para vocês. Essa segunda aula foi dada na passada, mas a gente ainda estava se organizando, estava tendo alguns problemas na transmissão, poucas pessoas conseguiram visualizar, mas dessa vez eu vou mandar ela de novo. Podem ficar tranquilos, vou colocar tudo no YouTube, tudo vai ser sempre gravado, eu vou repassar os slides para vocês também. E bom, vamos começar. Aqui, quem não viu a aula anterior, ela está disponível no canal do Ferradura mesmo, é só conferir lá. E agora eu vou para a próxima aula, que é essa aqui, que a gente vai falar um pouco mais sobre o desenho, como desenhar, etc. Que anterior a gente falou mais do vestibular. A gente vai dar sequência, né, para o nosso plano de estudos, como já foi colocado na nossa primeira aula. Aqui pode ver, essa é a data que vocês estão vendo, é a data da semana passada, que foi na quinta, mas eu estou regravando ela agora e mandando de novo para o YouTube devido a esses problemas que a gente teve. Quando esse tipo de coisa acontecer, a gente dá um jeito, igual está sendo agora. Podem ficar tranquilos. Começar com partes básicas de do desenho, assim. Normalmente eles pedem para você alterar o tamanho de algum objeto que vai ser apresentado para você lá. Normalmente você tem que ampliar o que eles vão dar. E aí eu vou ensinar para vocês como fazer um aumento proporcional de uma imagem. Normalmente no enunciado diz o tamanho que eles desejam. Eles não dizem, tipo, aumente o objeto. Eles dizem, aumente tantas vezes o objeto. Aumente 2 vezes, aumente 5 vezes e tudo mais. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como fazer isso de uma forma inteligente. Ó, aqui, por exemplo, é uma imagem que foi ampliada 2 vezes. E se você pegar as medidas do objeto e dobrar elas proporcionalmente, você consegue o tamanho desejado. No caso, você pega as medidas do próprio objeto, você tira as medidas dele ali na hora e você faz ele no papel. Desse jeito você faz um aumento proporcional, sem distorcer ele, sem deixar o parafuso mais comprido do que ele de fato é. E, e você usa as próprias medidas do objeto, pode colocar, usar o próprio papel para ir medindo ele. Dessa forma você consegue fazer uma coisa próxima da realidade. Não precisa se preocupar também com exatidão, tipo assim, nossa, precisa fazer exatos centímetros, que é o tamanho correto. Se você chegar próximo, chegar numa medida mais próxima, visualmente falando, já está tudo bem. Aqui eu estou ensinando para vocês também a leitura de escala. Normalmente eles não apareceu isso nas últimas provas, mas eu achei importante mostrar o básico, que é as medidas que aparecem. Ali tem até uns exemplos, 1:5, 1:10 e 1:100. A medida que vem antes é a medida do desenho e a que vem depois é a medida da vida real. Por exemplo, 1 seria 1 metro no desenho, equivale a 1 metro, 5 metros na vida real, no caso, perdão. 1 metro no desenho vale 5 metros na vida real. Ou seja, a vida real é 5 vezes maior do que está no desenho. Desse jeito você meio que acaba entendendo um pouco melhor. Mas isso não costuma vir em vestibular, não, viu? Podem ficar tranquilos. Normalmente eles falam amplie tantas vezes. No meu caso foi um parafuso e era para ampliar 5 vezes. Bom, quando você tem um objeto em mãos, a melhor coisa que você pode fazer é dividir o objeto em partes, para que você consiga compreender melhor a, o objeto assim, em si. E é bom você colocar essa separação por meio de formas geométricas. Assim. Se você reduzir uma imagem a formas geométricas, você consegue passar ela, representá-la de uma forma mais exata. Está um pouco confuso? Mas tudo bem, eu vou mostrar agora com exemplos. Aqui é um exemplo muito, muito fácil de se visualizar isso, que é do cubo mágico. O cubo mágico, ele é um cubo,
e ao mesmo tempo eles são vários cubos, um colado no outro. São 3 fileiras, 3 colunas, entendeu? Você reduz isso, são 9 quadrados em cada face. Se vocês colocarem aí, cada linha tem três cubos. Cada coluna tem 3 cubos. Então são 9 cubos por face, sabe? Você reduz a imagem do seu objeto a formas geométricas. Mais exemplos futuramente vai ficar um pouco mais fácil de entender. Bom, como eu falei para você utilizar as formas para visualizar, dessa forma você vai compreender melhor o seu objeto. E aí você vai conseguir manter aquelas medidas que eu disse para vocês antes na ampliação de uma forma mais exata, mais fácil de entender. Então você meio que vai reduzir o objeto para formas geométricas, que dessa forma você consegue passar ele para o papel de uma forma mais exata com a realidade. Eu vou mostrar agora um exemplo para vocês. Ó, eu peguei a imagem desse lampião. É uma imagem difícil de ver uma forma como é no cubo, mas você pode reduzir ele dessa forma. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó, essa imagem. Você coloca um círculo, reduz em quadrados por ali, assim fica mais fácil de você visualizar o seu desenho. Colocar para outras formas geométricas, tipo um cilindro, um quadrado e tudo mais. E aí, dessa forma você consegue manter a proporção dos objetos, separando ele em blocos, em formas geométricas. Outro exemplo, esse eu acho que é um bem importante de se atentar, de você usar as medidas do próprio objeto como uma forma de você manter a proporção. Eu fiz esse quadrado verde um pouco mais escuro no meio. Podem ver que ele tem uma medida muito próxima da parte de vidro do lampião. E aí eu usei o mesmo quadrado, é a mesma medida ali, para cima e para baixo. E vocês podem ver que tem algumas pequenas variações, mas se você mantiver uma medida próxima e parecida, no caso você usa um pouquinho, muito levemente maior, se vocês, não sei se vocês estão vendo o mouse, eu espero assim, retângulo de cima para a linha, e ele sobra um pouquinho do triângulo, do retângulo embaixo, justamente para mostrar que tipo há uma diferença muito pequena, mas se você mantiver a proporção de separar isso em 3 terços, aí tipo seria a parte do vidro, a parte da base e a parte do topo, você consegue transcrever o seu objeto de uma forma que você mantém a proporção dele, sabe? Muitas vezes acontece isso de você quando você vai passar um desenho, você acaba deixando um lado maior, que às vezes você nem consegue perceber muito bem visualmente, mas você vê que tem algo errado, assim. Então, desse jeito você consegue manter melhor a proporção do seu desenho, usando medidas dele mesmo. Isso foi a parte que eu expliquei para vocês agora, de separação da imagem. E depois que vocês delimitarem os limites dele, é bom vocês também delimitarem a parte de reflexo, de textura do objeto que você estiver mostrando. Eu vou mostrar agora de uma forma prática para ficar mais entendível para vocês. Outra imagem é um leão dormindo, muito complexo, difícil, é um pouco mais complicado de ver do que um objeto, ver formas geométricas. Mas eu passei uma linha aqui por cima, olha só. E aí você meio que consegue reduzir. Tem um polígono da cabeça dele, você coloca também a parte dos olhos, vai delimitando aos poucos o formato do leão. E você pode ver, por exemplo, também que você não delimita só o limite das formas, como você também a parte de dentro, onde tem uma variação de textura, ó, tem na parte dos olhos eu fiz bastante disso. É uma forma bem simples assim, mas é que eu tentei simplificar para que ficasse mais fácil de entender. Caso alguém esteja tendo dificuldades para entender, pode me mandar mensagem. A gente tem o nosso grupo lá. A gente pode conversar, eu tiro dúvidas sem problema nenhum. Podem me mandar perguntas, estamos aí para isso. A gente está aqui para se ajudar. Bom, partindo agora para um outro tópico da nossa conversa, uma outra coisa básica que tem de desenho é o ponto de fuga.
É um recurso que ele é utilizado para dar uma sensação de profundidade, assim, se você precisa desenhar objetos em perspectiva para você ver uma como se ele tivesse em 3D mesmo no papel. Ele é feito com a régua normalmente, sabe? Não sei se esse ano o vestibular está permitindo o uso da régua, mas eu recomendo que vocês olhem no manual do candidato desse ano e ele ele coloca a sua profundidade, toda a sua perspectiva em orientação à linha do horizonte. Agora eu vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Começando pelo mais básico, que é um ponto de fuga, que ele tem uma face paralela ao nosso observador, no caso aqui, olhando assim para vocês, eu seria o objeto, seria uma face assim, paralela ao meu ponto de vista. É o mais simples e fácil de ser representado, e provavelmente é o que vocês vão utilizar na prova, se isso for necessário. Aqui, dando um exemplo, no caso a face que seria paralela, ela não aparece pra gente aqui porque ele corta no papel. Mas vocês podem ver que tem uma linha no horizonte e ele tem um ponto. E todas as linhas que ele está fazendo de perspectiva vão em direção a esse ponto numa linha reta. Aqui um outro exemplo para ficar mais fácil também. Pode ser uma coisa contínua, tipo a estrada e tudo mais, pode ser um cubo também. Ó, aqui tem uma que dá pra ver as faces paralelas, se vocês verem a lateral do sofá, dos móveis, e tudo ela vai pro mesmo ponto, assim, todas as linhas, a linha das paredes, da janela, dos móveis, então meio que tudo vai indo em direção àquilo para dar essa sensação de profundidade. E eu acho importante também, antes de continuar, explicar que isso é uma coisa mais básica, assim, de desenho, que é bom ter noção, sabe? Mas talvez no dia não seja nem necessário isso para vocês. Só caso exista essa necessidade, quem for fazer a prova de arquitetura, existe uma probabilidade maior de pedirem isso, mas é mais um recurso para vocês. Bom, agora indo para a parte dos dois pontos de fuga, no mesmo desenho, vai ser uma combinação e vocês vão ver duas faces do objeto em primeiro plano e não vai ter nenhuma face paralela a gente, vai ter uma aresta dessa vez. Aqui colocando, mostrando o exemplo para vocês, tem a linha do horizonte lá no fundo, tem dois pontos de fuga e tudo vai em direção àquilo, sabe? Normalmente é uma linha reta e dessa linha reta você vai puxando. Aqui dá para ver melhor a parte do que eu disse da linha reta e da linha do horizonte com os dois pontos de fuga. Então você meio que usa régua para fazer esse tipo de recurso. Caso não seja possível na hora, é melhor você se adaptar ali da forma que der, tenta ir de uma forma mais exata possível. Eu acredito que seja permitido, caso isso seja necessário. Aqui, ainda mais para a galera que vai fazer arquitetura, ó, aqui deu um exemplo muito fácil, muito mais claro para você entender o tipo de uso desse tipo de perspectiva. Até nos afundamentos, assim, tem as partes ali da casa que são um pouco mais para dentro, elas seguem também a linha do ponto de fuga, todas elas indo para os dois pontos. Façam do jeito mais próximo possível, mas não se preocupem tanto com perfeição exata, 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 que talvez vocês acabem perdendo tempo com detalhes que não afetem tanto a qualidade do desempenho de vocês no vestibular. Lembrando que essa aula aqui ela é mais para o vestibular do que para qualquer outro tipo de momento. Quem fizer design vai ter aula de desenho de observação também, que vai ser uma retomada do que a gente está vendo aqui também. A arquitetura talvez tenha um pouco disso, mas eu não tenho certeza. E é meio que isso, vocês vão utilizando esses recursos como uma ferramenta para vocês. Pontos de fuga. Esse aqui dificilmente vai ser utilizado, mas eu estou trazendo para vocês só para ter uma noção. Assim. Os dois na linha do horizonte e um seria num eixo paralelo ao objeto. É uma perspectiva um pouco mais distorcida assim também. Pode ser uma ferramenta. O ponto de fuga pode estar fora da sua folha também, ser meio que além da sua folha, mas não se preocupem tanto com isso, tá? Isso aqui é só uma ferramenta que eu estou dando para vocês, para que seja um recurso a mais na hora de fazer a prova. Bom, isso aqui foi o que eu acabei
de falar para vocês, explicando sobre a exatidão e tudo mais. Isso é mais. Esse aqui eu acho que é o recado mais importante, que é uma forma de compreensão de uma imagem, de como representar as coisas, sabe? Caso isso seja necessário, vocês vão saber fazer isso. Bom, retomando o que a gente falou na aula anterior, seria bom se vocês tivessem o lápis 2B, HB e 6B. Mas tá tudo bem se vocês não tiverem. A gente vai se adaptando no momento. Recentemente mandaram no nosso grupo que tem uma papelaria que está fazendo serviço de entrega. Então pode ser uma saída para vocês conseguirem os materiais e irem se adaptando. Se vocês forem comprar, eu recomendo comprar dois de cada lápis, caso aconteça alguma coisa, e leva dois de cada lápis para fazer a prova também. Eu levei porque caso um se danificasse, se perdesse de alguma forma, né, a gente já teria outro ali para repor. Quando vocês forem fazer a prova, cuidado com o uso da borracha, que ela pode danificar o papel. E não é nem questão de amassar, de você estar apagando e ela amassar. Mas às vezes, se você apagar muitas vezes e você acabar tipo corroendo o papel e deixando ele com uma qualidade pior. E uma dica também importante na hora de você for fazer a prova é usar um papel avulso para proteção do seu desenho. No caso, não é necessário muita. Não é necessário ser uma folha avulsa também, vocês podem utilizar a própria folha de rascunho que eles vão dar, mas vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se você apoia a sua mão numa folha, você protege o seu desenho dessa forma, porque alguns lápis, principalmente os mais macios, como o 6B, eles deixam muito grafite no papel. E às vezes você passa a sua mão por cima e ela fica igual esse carinha da esquerda aí. Isso aí é tudo grafite que vai se acumulando. É super fácil de tirar, mas se você passa a sua mão desse jeito no papel, você suja o seu desenho. Tanto até que tem essas luvas de desenhista, essa luva da direita, a minha direita, não sei se é a direita de vocês aí, é, que ela é feita justamente para a pessoa poder desenhar e se passar em cima dessas coisas, não borrar o desenho e tudo mais. Mas é isso, você usa uma folha assim, acabou. Acabou o seu problema. Bom, como a gente falou um pouco na aula anterior, a gente sempre começa o desenho usando o HB. O HB é o mais duro dos três, que ele tem mais argila. Se eu não me engano, os lápis de desenho eles vão do 12H até o 12B. Então vai tipo 12H, 11H, 10H, aí vai até o 1H, HB, 1B, 2B, 3B, até o 12B. E o H é a quantidade de argila e o B é o de carvão. Então, quanto mais argila, mais duro ele é. Só que ele marca menos o papel. Então, ele é ótimo para fazer esboço. E mesmo que ele marque mais leve, é sempre bom você usar ele com cuidado, assim, não apertar ele muito no papel, usar sua mão com leveza, para que isso suma depois, assim. Sempre começa primeiro definindo as bordas do desenho, né? Como foi explicado aqui no começo da aula, de você simplificar para formas, você colocar os contornos do seu desenho, separando em blocos, para depois vocês colocarem as texturas, porque assim você consegue dividir melhor as suas texturas dentro de um campo já delimitado. Se você fosse delimitar, aqui outra para ficar mais fácil de visualizar, você primeiro vai lá, coloca olhando a sua imagem, você vê a delimitação que você está vendo pelo ângulo de vista que você está. Se for uma imagem estática, é um pouco mais fácil de ver isso. Mas, por exemplo, mais ou menos na metade do papel é onde está tendo a divisão do pires com a xícara, aí você delimita mais ou menos a largura do pires e da xícara, para depois você colocar a divisão da xícara e o pires, trazendo a xícara além do pires. Depois você pode colocar os desenhos e depois você vai colocando os reflexos. Vocês podem ver que tem uma parte mais escura. Seria tipo uma coisa que vocês fossem adicionando com o tempo. Então primeiro seria tipo as formas, depois os desenhos e por último as texturas. Bom, aí depois que você tiver delimitado usando o HB, você usa o 2B para começar a dar as suas texturas, fazer o seu desenho. E o 6B você usa ele mais forte nas sombras para dar contraste com o seu desenho. O 6B ele é um que você tem que tomar cuidado na hora que você for utilizar. Sempre lembrar do papel, porque ele suja muito. E
E também se atentar ao reflexo dos objetos que você está desenhando. Eles costumam dar objetos refletivos, assim, que são um pouco mais difíceis. E aí você precisa desenhar o objeto e o que reflete naquele objeto. Bom, fazendo uma revisão aqui do que a gente falou hoje, é muito importante vocês fazerem uma leitura do enunciado da prova para vocês acertarem as proporções que eles vão pedir. E dessa forma vocês acabam não perdendo pontos à toa, assim, sabe? Você lê com atenção, às vezes eles pedem amplie 3 vezes, amplie 5 vezes, então tenta se aproximar daquela medida, faz o mais próximo possível, usa o próprio objeto como um medidor para você ali. E porque quando eu lembro quando eu fui fazer a prova, muita gente ampliou muito grande assim, e aí isso com certeza foi um fator que reduziu bastante. Até pelo tamanho do desenho que eles fizeram, deve ter dado mais trabalho e o acabamento deve ter ficado pior. Então leia com atenção o enunciado das provas. Dividir o seu objeto em partes, como a gente falou, dividir em blocos, use formas geométricas para ajudar você a se orientar. O próprio objeto pode ter medidas, como foi o caso daquele lampião, de usar a parte de vidro dele para usar uma proporção para a parte de cima e para a parte de baixo. Separou em 3 blocos ali que ficou muito mais fácil de você manter a proporção do objeto. Primeiro você delimita os limites, depois você coloca a textura e os reflexos. Ou seja, sempre primeiro coloca a área que você vai desenhar, depois você desenha dentro dela, porque assim você tem um controle maior. O ponto de fuga, que é sempre um ponto onde as linhas vão se encontrar, é ali na parte do linha do horizonte, você pode colocar 1, 2 ou 3. Provavelmente vocês vão utilizar 1, 2 para quem for fazer a prova de arquitetura, se a proposta for fazer um projeto arquitetônico. E entender essas regras é meio que um norte, assim, para vocês conseguirem realizar a prova. Na parte de observação, por exemplo, isso pode ser de ajuda. Para de arquitetura, provavelmente vai ser algo importante, principalmente para provas de criação de vocês. Então, atenção aí nessa parte. Bom, dos materiais, foi o que a gente falou, do lápis HB para esboço, o 2B é o começo do acabamento e o 6B é para vocês escurecerem bastante o seu desenho, sempre usando a folha de papel avulsa para vocês não sujarem o desenho de vocês. Caso o instrutor não deixe vocês entrarem com uma folha de papel além do que está, vocês podem utilizar a própria folha de rascunho, que eles dão 2 folhas, uma de rascunho e uma de desenho final. E você já apoia a mão na folha de rascunho e já era, é nóis. Coloquei aqui um exercício para vocês. Era para o final de semana, mas eu estava tentando acertar a parte de gravação aqui. Ele é um exercício opcional, não precisam se preocupar em fazer esse. Ele é só para soltar a mão de vocês, para que vocês entendam melhor a representação das coisas. E depois a gente vai ter um exercício que é para entregar. Esse aqui ele é só para vocês irem se habituando. Tem uma imagem do Google mesmo, que é justamente você pegar uma imagem qualquer, não precisa ser uma comida, não precisa ser um hambúrguer, e você reduzir ela, o recorte dela, o recorte menor. E você desenhar a partir disso, para que você passe a observar as coisas não como um objeto inteiro, mas como formas. Aqui, por exemplo, você vê um hambúrguer com recheio e tudo mais. É uma foto muito boa, inclusive. Formas, assim, você vê quadrados, você começa a reduzir, tipo ali a parte da cebola, são vários retângulos, um em cima do outro, com uma leve deformação. Ali o tomate é um cilindro, o alface é um pouco mais irregular, mas você pode ir separando ele em blocos também. O pão na parte de cima é um meio círculo. E aí vocês pegarem um objeto e reduzirem. Não precisa ser um canto, pode ser um meio, pode ser qualquer lugar. É só vocês pegarem um objeto que tenha alguma coisa, assim, uma representação de textura para ser feita e, e tentar reproduzir aquilo. Pode ser uma ampliação também, não precisa se preocupar, pode ser uma coisa bem pequena, o que for mais fácil para vocês. Eu recomendo que seja pequeno, na real, para que vocês possam só fazer e perceber como muda a percepção de vocês. Se vocês próxima aula, quem já possui os lápis, a gente vai usar eles.
Se não, a gente vai se adaptando como der. Lembrando que tem no grupo aquele contato lá da papelaria que faz delivery de materiais e isso pode ser uma boa para que a gente consiga comprar em segurança. Quem puder fazer isso, eu recomendo muito, porque utilizar esses materiais vai ajudar muito no aprendizado de vocês. E para a próxima aula, além de trazer esses materiais, eu gostaria que vocês trouxessem uma imagem. E sendo uma imagem tipo em boa qualidade, assim, de preferência ela sendo impressa. E é para ser a imagem de um objeto. Pode, pode ser outra imagem, não precisa ser o hambúrguer, não precisa ser comida, pode ser qualquer coisa. Se vocês quiserem imagem de um livro não, livro não é muito bom, não. Mas um objeto que tenha muita textura para vocês desenharem, por exemplo, uma imagem de um lampião, ou do hambúrguer, às vezes um prato de comida, uma bolsa, um frasco de perfume, sabe? Fica a critério de vocês, podem escolher algo que vocês gostem. É sempre bom vocês pegarem algo que dê vontade de desenhar. E o papel canson. Caso vocês vão fazer essa compra, comprem papel canson, que é um papel de desenho. Ele tem uma qualidade um pouquinho maior. E essa foi a nossa aula. É meio que um reprise da nossa aula de quinta. Foi uma adaptação aí que eu tive que fazer. Eu tô tendo uns problemas de internet e eu acho que transmissão ao vivo vai ser um pouco difícil. Mas eu espero que aqui tenha sido entendível o conteúdo e tudo mais. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me chamar, sem problemas. A gente conversa. Estamos aqui para se ajudar. Pode ser pergunta, falar tipo, nossa, ele já falou disso. Tudo bem, vamos lá. Eu tô aqui, podem perguntar quantas vezes forem necessárias. Se vocês tiverem dúvidas, inseguranças com a parte do desenho, a gente está aqui para conversar também. Eu sei que é meio complicado trabalhar com desenho, que às vezes você pensa, nossa, isso realmente parece difícil, parece que não é muito para mim. Mas vocês vão ver que no final é só treinar e dominar as técnicas. É isso, galera. Um grande abraço.